Muito bem, pessoal, vamos então para mais uma aula de correção de atividades aqui. Agora, atividades da aula número 2, sobre roda e plano inclinado, ok? Então vamos lá? Olha, na questão 1, né? Qual a vantagem de empurrar um objeto sobre rodas do que direto no chão? Bom, isso é um fato bem claro, né? Se você empurra um objeto direto no chão, ele vai atritar com o chão ali. Então, dependendo do chão, se ele for mais grosso, se ele for mais liso, você vai ter muito mais dificuldade de empurrar, não é? Já com a roda não tem esse problema. Se você colocar ele sobre rodas em cima de um carrinho, você vai poder empurrar ele e a roda ela não vai arrastar no chão, ela vai rolar no chão. Essa é a grande vantagem, né? Você vai empurrar usando muito menos força em cima de rodas do que se fosse arrastar direto no chão, né? Igual o caso do Papai Noel aqui que eu coloquei para vocês, né? Empurrar o saco de presente direto no chão é muito mais difícil do que empurrar sobre rodinhas. Então, a vantagem é que você vai usar muito menos força porque você não depende do atrito do piso para poder empurrar o objeto. Vamos para a questão número 2. Para que serve um plano inclinado? Bom, primeiro, pessoal, plano inclinado, né? Aqui no texto nós vamos ver aqui, ó, plano inclinado, ele serve para quê? Né? Para levar, olha a resposta aqui, ó, para levar um objeto de um lugar mais baixo para um mais alto, ok? É interessante utilizar um plano inclinado. Como a gente pode ver aqui, ó, este camarada quer colocar esta caixa em cima do caminhão. Então, imagina a situação. Ele vai ter que pegar esta caixa, né, levantar com as suas mãos e colocar em cima do caminhão. Imagina o tanto que isso deve ser pesado, né? Agora, se ele coloca aqui, ó, uma pequena rampa, que é o que a gente chama de plano inclinado, basta ele arrastar esta caixa, né, por este plano até chegar lá em cima. Ou seja, você vai levar um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto sem usar tanta força. Por quê? Porque o plano inclinado ele vai te ajudar a exercer essa força para cima, entendeu? Então você tem que exercer uma força na diagonal, não exatamente para cima. Exercer uma força para cima é muito mais difícil do que exercer na diagonal, ok? Então veja que o plano inclinado também é conhecido como rampa, tudo bem? Questão número 3. Existem rampas com maior ou menor inclinação. Quais as vantagens e desvantagens de uma rampa com pouca inclinação? Então veja bem, pessoal. Se você tem uma rampa com muita inclinação, né, você vai ter uma rampa íngreme, não é? Ou seja, veja bem, se a rampa que você vai subir ela tem muita inclinação, então significa que ela está muito íngreme, né? Ela está com uma inclinação quase perto da vertical, tudo bem? Ela está com inclinação alta. Agora, se ela está com inclinação baixa, ou seja, ela está bem baixinha, mais perto do horizontal do que vertical, ela vai ter uma baixa inclinação. Então pensa, né? É mais fácil você subir por uma rampa muito inclinada ou uma rampa pouco inclinada, tá? Aí ele fala, né? Quais as vantagens e desvantagens de uma rampa pouco inclinada ou com pouca inclinação? Bom, a melhor vantagem delas é o quê? Que você vai precisar de muito menos força para poder subir, ok? Porém, você vai ter que subir uma distância maior, você vai ter que andar mais, não é? Então veja aqui esse exemplo, olha só. Aqui você tem uma rampa curta e aqui você tem uma rampa longa, não é? Suponhamos que aqui seja a mesma altura, tá? Que a pessoa tem que subir. Aqui e aqui. Veja que essa daqui, ó, é uma rampa mais curta, ou seja, ela tem uma inclinação maior. Essa aqui é uma rampa mais longa, então ela tem uma inclinação menor. Então veja só o tamanho da distância que você vai ter que percorrer, né, na rampa mais inclinada e na rampa menos inclinada. Ou seja, a rampa menos inclinada, ela te dá o benefício de você usar menos força, porém você vai ter que caminhar por uma distância maior. Aqui é o contrário, você usa mais força, mas aí você percorre uma distância menor, ok? Como a gente pode ver aqui, ó, veja que para fazer o mínimo do esforço ao subir, o plano inclinado precisa ter uma inclinação pequena, logo ele será bem longo.
Ou seja, você faz menos força para subir, porém vai demorar mais tempo no caminho, ou seja, vai percorrer um caminho maior, ok? Então veja aqui o exemplo de dois cadeirantes, um de um lado, outro de um outro, e eles têm que subir esta altura aqui, né? Veja que a altura é a mesma para os dois, só que esse daqui ele vai pegar uma rampa pouco inclinada, esse daqui vai pegar uma rampa muito inclinada. Aqui a pergunta, né? Quem chegará primeiro, né? E quem vai se esforçar mais? Ou seja, quem é que vai chegar primeiro e quem é que vai fazer mais força? Pensem aí. Questão número 4. Parafuso e cunha são variações do plano inclinado. Letra A. Para que serve a cunha? Então vamos voltar lá para a gente entender bem. Está aqui ó, na página 4. Veja aqui, ó, cunha, né? Cunha é o quê? Cunha é um plano inclinado em formato triangular, tá? Então a gente tem um exemplo aqui de cunha, né? E a cunha ela serve para quê? Né? Ela serve para... A cunha é usada para separar e cortar objetos, ou seja, percebe que o machado, a faca, né? Todo o material cortante, ele tem uma pequena rampinha, não é? Como se fosse um triângulozinho. Aquilo ali é um plano inclinado, tá? Só que é um plano inclinado que ele não é usado para elevar um objeto de um lugar mais baixo para o mais alto. Ele é usado para cortar, para separar objetos. Então veja aqui, ó, que no machado, né, você tem aqui uma cunha, tudo bem? Ou seja, um plano inclinado em formato de cunha que você usa para separar madeiras, tá? Para dar uma machadada e separar madeira. Por que ela é interessante? Porque o plano inclinado, como a gente sabe, exerce uma força para cima. Então, como a gente pode ver aqui, ó, quando você coloca a força nessa direção, a cunha ela exerce força para um lado e para o outro. Por isso que ela parte o objeto. Tudo bem? Então veja, quanto mais fino for esta cunha, mais afiada ela vai ser e mais eficiente para cortar os objetos. Exemplos de cunha nós temos espada, faca, machado, tesoura, né? Tesoura, veja bem, é uma alavanca com uma cunha. Duas, né? Duas cunhas. Tudo bem? Então veja aqui, ó, letra B. Para que serve o parafuso, tá? Veja que essa questão B aqui, né? Para quem fez primeiro, esse daqui estava escrito para que serve o plano inclinado. Foi um erro, tá bom? O certo é para que serve o parafuso. Então vamos lá, para que serve o parafuso? Primeiro você tem que saber que o parafuso, tá? Ele nada mais é do que um plano inclinado em volta de um cilindro, tá bom? Então veja aqui, ó. Se a gente pegar um plano inclinado, que é uma rampinha, veja esse triângulo aqui é um plano inclinado, e a gente enrolar em um cilindro, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem fazer até isso com um lápis mesmo, tá? Pega ali um triângulozinho de folha e enrola num cilindro. Você vai ter um parafuso, ok? Então veja aqui ó, que o parafuso nada mais é do que um plano inclinado que está em volta de um cilindro, tudo bem? E para que serve o parafuso, né? Os parafusos são eficientes para fixar objetos mais firmes que os pregos. Ou seja, você coloca um parafuso ali para fixar qualquer coisa, ele vai ficar muito firme. Por quê? Porque ele vai ficar enfincado ali na madeira, na parede, tá? E aí é muito difícil você puxar. Você não puxa um parafuso e ele sai facilmente. Você tem que desenroscar ele, tá? Então veja que tem uns parafusos que tem a rosca, né, mais juntinha e tem uns que tem a rosca mais espaçada, tá? Esses que tem a rosca mais juntinha, como a gente pode ver aqui, ó, eles firmam muito mais o objeto. Por quê? Porque ele dá mais volta. Já esses aqui, ó, ele dá menos volta. Ele é mais eficiente porque ele vai mais rápido. Esse daqui, ele demora mais, porém, ele fixa melhor o objeto. Se você ver, ó, quem tem TV de tela plana aí, que fica na parede, você vê que os parafusos que ficam atrás da TV são desses aqui, porque eles precisam ser mais firmes, né? Aí por isso que a gente às vezes vê um parafuso daquele tamanho e fala, será que segura? Segura, tá? Só tem que tomar cuidado para não espanar a rosca. Tudo bem? Então beleza, nós vamos agora corrigir as atividades do livro, tá? Só lembrando que é na página 187, que eram essas questões aqui, tudo bem? Então vamos lá? Bom, na questão número 1, da parte sistematizar. Qual é a diferença entre arrastamento e rolamento? Bom, primeiro, né, arrastar sobre um piso, né, é você empurrar algo sobre este piso. Então você vai empurrar este objeto fazendo ele deslizar sobre uma superfície. Isso é
arrastar. Óbvio que para você arrastar bem ou arrastar mal, isso vai depender da superfície, né? Se ela for muito grossa, ela vai ter mais atrito e você vai ter mais dificuldade de arrastar. Agora, se ela for mais fina, mais lisa, né, e como um gelo, por exemplo, você vai arrastar com muito mais facilidade, tá bom? O rolamento, ele significa o quê? Significa você girar algo, né, cilíndrico ou, no caso, oval, tá? Isso acontece o quê? Com rodas, tudo bem? Então a roda, ela rola, ela não arrasta, tá? Então você vê que o atrito é diferente, ele não arrasta no chão, ele rola pelo chão, tudo bem? Questão número 2. Observe as duas rampas de mesma altura e inclinações diferentes a seguir. Imagine que você deva subir as rampas e responda. Então veja, as rampas são essa daqui, né? Rampa número 1, rampa número 2, tá? Primeiro eu quero que vocês percebam o seguinte, qual é a rampa que está mais inclinada? É a 2 ou é a 1? Tudo bem? Vamos ver então. Letra A. Como se comparam as distâncias percorridas em cada rampa? Então veja, nessa questão aqui você tem que analisar, né, qual rampa você vai percorrer uma distância maior para subir, tá bom? Como a gente pode ver aqui, ó, se você analisar aqui, ó, a hipotenusa, tá? Quem já estudou Teorema de Pitágoras sabe o que é isso, né? Você vai analisar aqui que uma é mais longa do que a outra, ou seja, qual que vai percorrer uma distância maior? Na rampa número 1, você vai percorrer uma distância maior. Na 2, você percorre uma distância menor, tá? Se quiser tirar a prova, é só pegar uma régua e medir qual é que tem a maior distância, tá bom? Letra B. Como se compara a força realizada por você em cada rampa? Então veja, aqui você tem que ver como você vai fazer força para subir a rampa. Qual que você vai fazer mais força e qual que você vai fazer menos força. Óbvio, como a gente explicou, né? Quanto menos inclinada for a rampa, menos força você vai fazer. E você vai percorrer uma distância maior. Logo, você vai fazer mais força em qual rampa? Qual é a rampa que está mais inclinada? É a rampa número 2. Então, a rampa mais inclinada você faz mais força para subir do que a rampa menos inclinada, tá? Então, você faz mais força na rampa 2 e na rampa 1 você faz menos força, ok? Questão C. Como se compara o esforço realizado por você em cada rampa? Quando ele fala de esforço, tá? Você pode até confundir com força, mas o esforço tem a ver com gasto de energia, tá? Em relação ao gasto de energia, vai ser o mesmo para os dois. Por quê? Para você subir numa altura, você vai gastar a mesma energia. Tanto faz da maneira que você vai subir. Se você vai subir de corda, de escada, tá? Se você vai subir de rampa, qualquer jeito que você for subir, você vai gastar a mesma energia porque é a mesma altura. Então, se tratando da mesma altura, você vai ter o mesmo esforço, tá? Porque uma coisa compensa a outra. Na rampa 1, você vai subir com menos força, porém você vai demorar mais tempo para subir, tá? Na rampa 2, você vai subir com mais força, mas aí você gasta menos tempo para subir, tudo bem? Então, uma coisa compensa a outra, logo a energia gasta é a mesma. Então, o esforço é o mesmo para as duas rampas, tudo bem? Questão número 3. Quais aplicações da roda você conhece? Cite exemplos. Bom, isso daqui é uma resposta praticamente pessoal, né? Para você citar exemplos da aplicação da roda. Onde é que se usa a roda? Tá? Em vários lugares. A roda talvez tenha sido uma das invenções mais importantes da humanidade. Você usa ela em carros, você usa ela em sistemas, tá? Em engrenagens. Engrenagem também é uma roda, tá bom? Você usa ela para um bocado de coisa. Tudo bem? Então você vai pensar aí em quais aplicações a roda é usada hoje em dia. Tudo bem? Então agora temos a questão número 1 da parte de refletir, tá? Aqui está escrito, leia o texto a seguir e responda as questões. Bom, esse texto você pode ler ele aí, eu vou pular direto para as perguntas, ok? Letra A. Qual é a importância social do desenvolvimento de equipamentos como o apresentado na reportagem? Bom, a resposta aqui ela é bem pessoal, né? Qual seria a importância de instalar rampas, né? Nesse caso aqui, rampas portáteis, né? Que os cadeirantes podem levar para poder subir nas calçadas, nos batentes, né? Imagina a dificuldade, né, dos cadeirantes, porque eles não podem levantar a própria cadeira, eles precisam de rampas. Então a rampa ela garante muita acessibilidade,
não é? Então seria muito importante para garantir a acessibilidade de todos, né? Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, não tem rampa para subir e também não tem elevador. Logo, não tem como um cadeirante morar aqui, tá? Agora, se tivesse rampa, né? Imagina só se tivesse uma rampa grande. Poderia ter acesso para todo mundo, tudo bem? Então vamos para a questão B. Quais aplicações das rampas também contribuem em tarefas urbanas? Bom, então veja, aqui é para você dar os exemplos, né, das aplicações da rampa. Eu já vi, aí vai da sua experiência pessoal, né? Por exemplo, eu já vi rampas, né, sendo usadas para colocar carrinho de entulho, carrinho de mão cheio de entulho nos containers, né? Também tem aquelas rampas que são usadas para levar os carros de um guincho, né, para o carro subir no guincho. Então, assim, tem várias rampas, você vai dar os exemplos, essas respostas são pessoais, tá? Você só não pode escrever nada mirabolante aí, tá? Mas são respostas pessoais, não tem certo, não tem errado, tem só a sua experiência, ok? Então, beleza, esse foi mais um vídeo de correção, tá? Espero que tenha tirado as suas dúvidas aí sobre o exercício. Se você está vendo isso daqui é porque você já entregou, eu estou passando isso aqui só para que você possa rever aí os seus conceitos. E logo depois daqui, vai lá e faz o teste da aula 2. Valeu e até a próxima aula.